Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Aleluias. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não se fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluias. Quando o nosso evangelista Efferson Kennedy me disse: Olha, pastora, é a live sábado das mulheres e você vai estar ministrando a palavra. E Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. É algo que nós estamos vivenciando. E eu dei um tema para esta mensagem, que é águas que produzem vida. Aleluia. A palavra do Senhor em Ezequiel 47 nos ensina muitas coisas que pode servir de orientação para as nossas vidas. Eu sempre gosto de, nas minhas pregações, nas minhas mensagens, sempre trazer algum conhecimento, né? E o nome Ezequiel, ele significa Deus fortalece. E o profeta Ezequiel era filho de Buzi e era proveniente de uma linhagem sacerdotal. Ele foi levado cativo junto com o rei Joaquim e mais de 10.000 outros judeus cativos para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. O profeta Ezequiel e o profeta Daniel são os únicos homens, além de Jesus, a serem chamados de filhos do homem. E esse relata mais de 80 vezes essa pronúncia, filho do homem.
O profeta Ezequiel, ele foi um grande homem na presença do Senhor. Mesmo vivendo em uma época tão difícil, mesmo sendo levado cativo para uma terra estranha, ele permaneceu firme com a sua fé inabalável. Aleluias. E eu parei e meditei. Como é que uma pessoa tendo já o seu caminho para ser sacerdote, tendo a sua linhagem sacerdotal, e agora ele é levado cativo para uma terra estranha, e a sua fé não se abalou. Às vezes, quantas vezes nós passamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, e a nossa fé se abala. Nós nos desanimamos, nós nos entristecemos, nós nos trancamos, porque a nossa confiança ela não está depositada em Deus. E por causa da comunhão que Ezequiel ele tinha com Deus, ele teve muitas experiências com Deus, e ele recebeu muitas revelações da parte de Deus, e ele foi usado por Deus em várias visões. E de todos os profetas da Bíblia, poucos tiveram tanta comunhão e intimidade com Deus como Ezequiel. Neste texto, o profeta Ezequiel, ele teve uma visão sublime. E Deus lhe mostra um templo. E logo também mostra a entrada do templo. E ele mostra que embaixo dos umbrais desse templo saía uma água cristalina, uma água corrente. Para nossa alegria, essas águas estão disponíveis hoje aqui. Aleluia! Essa água é uma água de purificação, é uma água de restauração, é uma água de cura. E ela está aqui nesta noite para purificar, para restaurar, para curar, para limpar tudo aquilo que tem afligido a sua alma. Aleluias! E nós sabemos que todos nós necessitamos e precisamos ser transformados pelo Senhor. Necessitamos deixar o velho homem e a velha natureza. Nessa passagem, o Senhor o fez andar pelo templo, como vimos no verso 1 e 2. E em todo lugar que ele olha, as águas fluíam da entrada do altar e saía para fora. E eu fiquei meditando. Eu falei, Deus, como o Ezequiel teve uma visão sublime. Porque imagine uma pessoa ser pega pelo anjo do Senhor e mostrar, olha o templo. E eu vou te mostrar essas águas cristalinas. Muitas vezes quando nós encontramos um riacho ou alguma coisa que a gente vê aquela água tão transparente, que a gente vê o fundo, a gente se encanta. Imagine algo vindo do céu. Aleluias. E essas águas, ela não ficou ali só no templo. Aquelas águas, elas corriam templo afora e se transformavam em uma grande correnteza. Aleluias! O que nós estamos recebendo dentro da casa do Senhor, ela não pode ficar aqui dentro. Ela tem que correr, ela tem que sair e alcançar outras vidas. Aleluia! E essas águas, ela formava um grande rio que purificava tudo por onde ela passava. Essas águas, elas servem para lembrar do rio que foi ali colocado no jardim do Éden. Ela representa o que flui de Deus para a sua criação. Porque o que Deus colocou ali, o rio que Deus colocou no jardim do Éden, foi para alimentar a sua criação. Aleluia. E esse mesmo rio é para nos alimentar aqui nesta noite. E hoje, quando nós vamos para casa, quando nós estamos na casa do Senhor, essas águas, elas fluem da mesma maneira. E assim que nós entramos na porta do templo,
nós já podemos sentir. Hoje, quando eu cheguei aqui, já o pessoal já estava louvando. E você, quando a gente começa a chegar lá fora, a gente começa a ouvir os louvores, a gente já sente que algo extraordinário, um mover extraordinário da parte de Deus está acontecendo aqui dentro. Aleluias! Mas por que tudo isso acontece? É porque a presença do Senhor é real aqui neste lugar. E não foi diferente aqui nesta noite. Mesmo a Samara, a Thalia dirigindo, você já sentia algo gostoso. Você sentia a graça do Espírito Santo aqui. E todas as direções que você possa olhar, você vê a presença de Deus. Você olha para o semblante das pessoas e você vê que essas pessoas estão sendo impactadas. Aleluias. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é real. Já era 6 e pouco. Nós recebemos o telefonema desta amada que está aqui conosco nesta noite. E o pastor disse a ela: você pode estar na igreja? A igreja está aberta hoje. É uma live, mas você pode ir. E aí eu estava vindo no caminho e pensando, a pessoa tão aflita, tão necessitada da presença de Deus. Imagine se a porta do templo estivesse fechada. Aleluias! É por isso que nós estamos indo contra tudo e contra todos. Estamos mantendo as portas do templo abertas, porque aqui corre um rio de água viva. Água que limpa, que purifica e que transforma vidas. Aleluias! Aleluias! E quando nós vemos Deus trabalhando na vida das pessoas, porque a necessidade está tão grande na vida do ser humano. O ser humano está correndo atrás de algo que não sacia a sua fome espiritual. Aleluias! Igual Franciele no louvor dela, ela disse aqui: mas por que você sente saudade do céu se você nunca foi lá? Ela disse: eu não sei, mas eu sinto. Sabe sim, Fran, porque nós somos de lá. Nós viemos de lá, porque nós somos feitos semelhança de Deus. Nós somos feitos do pó da terra, mas o Espírito que habita em mim e em você, ele veio de lá. É por isso que a nossa alma sente saudade do céu. Aleluias! E somente a presença de Deus pode saciar a fome da humanidade. Aleluias! Nada, os prazeres desta terra pode suprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluias! É por isso que quando o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É muito bom. É muito bom quando nós colocamos o nosso coração voltado para a presença de Deus. E quando eu estava meditando nesta palavra, eu me lembrei de uma visão que uma irmã teve. E se não me engano foi a nossa irmã Marleide que teve essa visão. Ela disse que daqui, eu não me esqueci, viu, irmã Marleide? Aleluias! Ela disse que daqui, deste centro aqui, fluía um rio de águas cristalinas, águas, uma fluente de águas, que ela descia, ela jorrava, e ela ia limpando, purificando tudo e todos que estavam aqui dentro do altar. Aleluias! Mas por quê? Não é dali, é daqui, é de cima deste altar. É porque este altar já foi purificado, este altar já foi entregue ao Senhor. É por isso que nós zelamos por santidade, é por isso que nós zelamos por pessoas compromissadas com a palavra e com a obra do Senhor. Aleluias! Essas águas, elas fluem
Por quê? Porque o Senhor, Ele quer limpar e purificar a sua casa, a sua igreja e o seu povo. Há uma promessa na palavra do Senhor, que Jesus, Ele mesmo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluias. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Aqui não está no plural. Rios de água viva. Aleluias. Não é rios de águas vivas. Por quê? Porque Jesus, Ele é único. E Ele representa esta água viva que vai jorrar, que vai salvar, que vai purificar e que vai transformar. Aleluias. E Ele deixou o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, para que nós possamos fazer fluir esta água sobre as nossas vidas. Aleluias. E eu quero dizer para você, não há coisa pior do que nós encontrarmos água parada. Eu creio que todo mundo aqui já teve diante de uma água parada. Toda água parada, ela apodrece. Aleluias. Aleluias. Toda água parada, ela representa morte. Ela tem mau cheiro. E ela não serve para nada. Ela só serve para acumular impurezas. Aleluias. E eu quero dizer para você que na casa do Senhor, nós não podemos ter água parada. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Que nem eu e nem você podemos ficar parados. Porque se nós pararmos, nós vamos morrer. Aleluias. Nós temos que estar em movimento. Nós temos que estar ativos. Nós temos que estar convictos daquilo para o qual Deus nos chamou. Aleluias. Aleluias. Quem está vivo aqui nesta noite? Eita glória! Então quem está vivo precisa de água viva. Aleluias! E quem está vivo não fica parado. Aleluias! Quem está vivo não pode parar. Aleluias! E a melhor coisa é quando nós estamos ativos na presença do Senhor. Deus, Ele não quer que nós tenhamos uma vida rasa, superficial. Ele com certeza nos quer conduzir a experiências espirituais. Quando nós vamos ao fundo, ou de uma piscina, ou do rio, ou do mar, muitas vezes nós sentimos medo. Mas só que este mar ao qual Deus nos quer levar para as experiências extraordinárias, nós não precisamos ter medo. Aleluia, porque Ele é o condutor. No verso 3 ele diz assim, que um anjo envia um cordel de medir. E o profeta presencia algo grandioso. Por quê? Porque quando ele começa a caminhar, ele começa a se aprofundar neste rio que fluía da casa de Deus. E aí diz que ele caminhou e mediu 1000 côvados, que é mais ou menos meio quilômetro. Só que essas águas, ela dava só nos artelhos. Águas que davam nos pés. Quantos aqui já chegaram à beira de um rio e arregaçou a calça, ou levantou o vestido e foi lá no riozinho e só molhou o pé? Eu já fiz isso. Né? Mas só que o seguinte, você vai lá, você molha o pé, às vezes você se dá por satisfeito. Só de fazer isso. Tá entendendo, né, Jabson? Mas só que o seguinte, algumas vezes, ou muitas vezes, a vontade que dá é de mergulhar. Aleluias!
nós que já estivemos em Israel, tanto no Mar da Galileia, quanto lá em Cesareia Marítima, a gente está ali com aquele calor, aquela coisa, e o guia fala assim: olha, você pode ir lá só dar uma molhadinha no pé. Aí você chega lá em frente, lá no Mar da Galileia, em Cesareia, porque é lindo. Aí você chega, você não tem. Você chega lá, você molha o pé, mas a vontade que dá é de você mergulhar. O Marcos Marques, ele não quis nem saber. Ele fundou de roupa e tudo e mergulhou. Por quê? Porque a vontade falou mais alto. A vontade, ela falou mais forte. Aleluias. Águas nos pés simboliza arrependimento. É quando nós aceitamos Jesus e nós começamos a caminhar. E no início da caminhada cristã, muitas pessoas se dão por satisfeitas. Só de ser crente, de vir 1 ou 2 cultos, para ela tá bom. Mas só que tem pessoas que não querem só isso. Não é verdade, pastor Telmo? Tem pessoas que elas querem viverem novas experiências. E daí a sede aumenta. E ela quer viver mais. Então vem o próximo passo. Que o anjo pega o cordel e vai medir mais 1000 côvados. Águas que davam pelos joelhos. Aí o volume da água já aumentou milagrosamente. Cada medida era um aumento. E essa água, ela corria. Águas nos joelhos, ela já representa um passo maior da vida cristã. Ela representa oração, ela representa a busca pela presença de Deus. Ela mostra que quando nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus em oração, Ele responde às nossas orações. E o Espírito Santo, ele começa a nos incomodar, porque nós já começamos a pegar uma intimidade com o Pai. E quando isso acontece, nós queremos mais. E Deus está dizendo: não tenha medo de caminhar neste rio, porque quanto mais você entrar, mais gostoso ele vai ficando, mais saboroso ele vai ficando, e você vai ficando com vontade de mais, de receber mais, de buscar mais da presença do Senhor. E aí nós precisamos ir para o outro passo, que é as águas que dão nos lombos. Águas que dão nos lombos, ela representa o serviço. É de você estar trabalhando na casa do Senhor. É de você estar sendo útil na obra do Senhor. Porque o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? E nós precisamos lutar por essas outras almas. Então é trabalhar, é levar a palavra, é levar o evangelho, é pregar. E quando nós estamos com essas águas nos lombos, e uma coisa que me chamou muita atenção, e eu meditando na palavra do Senhor, o pé está ali, é o primeiro que a gente encosta quando a gente chega no rio. Depois vem o joelho, mas quando você se aprofunda e que as águas dão nos lombos, que dão nos ombros, eu estava prestando atenção. Todos os nossos órgãos vitais, eles estão protegidos. Eu não sei se você está entendendo. Aleluias. Porque quando você está na profundidade com o Senhor, Ele protege o seu coração das investidas do maligno. Ele protege os seus órgãos, porque o nosso órgão vital maior é o nosso coração. Aleluias. E nós sabemos que essa passagem, ela tem muito mais. Não é proteger só o coração. Agora falta a cabeça. E o anjo vai, caminhou com ele, mediu mais 1000 côvados. Só que o profeta olhou e falou: olha, as águas cresceram tanto que é impossível andar. Não tem como mais andar. Essas águas, elas só se passam a nado.
quando olhamos essa passagem, é quando nós já chegamos na plenitude. É como o apóstolo Paulo diz: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias. E é um momento de entrega total. Momento em que nós tornamos vasos, tornamos barros, para que o Senhor, Ele venha nos moldar. É quando nós mergulhamos de cabeça, como eu disse. E quando nós mergulhamos de cabeça, o nosso olho, a nossa boca, o nosso ouvido, a nossa mente, ele está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Porque como tem a passagem em Efésios, revestivos das armaduras de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Um soldado sem capacete nas guerras não pode. Então temos que estar preparado. E eu estava meditando que uma das condições necessárias para uma boa navegação, quando eu falo de navegação, eu falo dos grandes navios. Porque muitos aqui conhecem jangada, canoa, botes, como a gente sempre usa lá no interior da Bahia, aqueles navios pequenos. Esses aí é de águas rasas. Mas quem quer atravessar um oceano tem que pegar um grande navio. E esse navio, ele não anda em águas rasas. Este navio, ele tem que andar em águas profundas. Sabe por que ele tem que andar em águas profundas? Porque na água profunda o seu casco é protegido, toda embarcação ela é protegida, ela não corre o risco de encalhar. Aleluias! O que eu estou dizendo para você nesta noite: não esteja na superficialidade na presença do Senhor, porque você corre um grande risco de encalhar. Mas mergulhe de cabeça neste rio de águas vivas, para que a sua vida venha ser transformada e você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! E eu estudando essa passagem me fez lembrar da época que houve aquele tsunami na Ásia. E houve um relato de um casal de médicos brasileiros. Eles estavam na Ásia nessa época. E só que tem um fator crucial na vida deles. Sabe aonde eles estavam quando houve esse tsunami? Eles estavam a 23 metros de profundidade. Aleluias! Porque eles são mergulhadores, eles gostam de mergulhar. E eles estavam a 23 metros de profundidade. Estava ali, na boa, contemplando as belezas que o Senhor criou no fundo do mar, as variedades de peixes, os grandes corais. Eles estavam ali tranquilos. Quando o tsunami veio, eles sentiram um borbulhar das águas. Mas eles olharam para o canto, estava tudo ok, tudo tranquilo, e continuou. Quando eles emergiram, eles ficaram chocados com o cenário que eles encontraram. Totalmente devastado. Eles viram barcos quebrados, eles viram corpos. Olha, foi um relato que eles disseram que foi muito difícil para poder sair completamente da mente. Mas falou assim: mas vocês não sentiram? Ele falou: não, nós estávamos tão profundo que nós não fomos atingidos. Aleluias, aleluias. Sabe por quê? Eles estavam completamente mergulhados, eles estavam completamente envoltos, aleluia, por aquele ambiente. Aleluia. Eu quero dizer para você: mergulhe nesta noite, se envolva, aleluia. Deixe Deus te encher, deixe Deus te usar de maneira tremenda, aleluia. Porque este rio, ele nunca
nunca para de jorrar. Aleluias! Quando nós mergulhamos na presença do Senhor, nós encontramos refúgio para vencer as dificuldades. Agora eu faço uma pergunta: qual é o seu nível? Em qual dos níveis você se encontra nesta noite? Você está com águas nos artelhos? Você está com águas nos joelhos? Você está com águas nos lombos? Ou você está completamente mergulhado neste rio? Aleluias! A visão que esse casal teve quando eles voltaram à superfície é diferente da visão de Ezequiel. Quando o anjo volta com Ezequiel para a margem do rio, Ezequiel nota que tudo foi transformado. E até o Mar Morto, que é o lugar mais baixo da superfície da terra, que a água é salgada mais de 10 vezes do que um mar normal. E os peixes, quando é jogado lá, eles morrem instantaneamente, porque não tem vida. Havia árvores com frutos e cheio de folhas, peixes em abundância. Aleluias. Aleluias. Havia grande abundância de árvores. Mar Morto torna-se saudável. Tudo viverá por onde este rio passar. Abundância de peixes e enxames. Presença de pescadores. Sabe o que quer dizer? Sustento. Alimento em multidão excessiva. Presença do sal. Conservação da aliança. Toda sorte de fruto representa alimento. Sua folha será remédio, representa cura. Aleluias. Peixes e frutos falam de colheitas. Morte e vida fala de ressurreição em Cristo. Quando passamos pelas águas profundas de Deus, Ele nos dará grande colheita para a vida e para o seu reino. Só faz sentido para nós se formos para gerar frutos, se formos para ganhar almas para o reino do Senhor. Deus, Ele tem águas correntes para nós nessa noite. Ele tem águas crescentes. Ele tem águas que são vivificadoras. Quando somos invadidos por esta água que é Cristo, nós somos lavados profundamente. E uma coisa eu quero dizer para você: não dá simplesmente para lavar os pés. Quando, às vezes, vamos dizer assim, quem já passou por dificuldade de faltar água, fala assim: olha, vamos fazer aqui, como diz um brasileiro, fazer meia sola, é lavar os pés e ir dormir. Mas quem fica satisfeito só de lavar os pés para ir dormir? A vontade é de tomar um banho por inteiro. Aleluias. Quando somos imersos em Deus, Ele nos purifica e traz vida aonde havia morte. Agora eu faço uma pergunta: nós temos sido frutíferos? Nós temos multiplicado? Porque este texto, ele também fala de frutificação e multiplicação. Deus, Ele tem águas vivificadoras para cada um de nós nessa noite. Essas águas, elas fazem frutificar e multiplicar por onde ela passar. Sabe o que eu estou querendo dizer nesta noite? É você, meu amado. Você, por onde você passar,
Aleluia. Você está tão imergido que por onde você passar você vai frutificar e você vai multiplicar. Aonde a morte vai gerar vida. Aleluia. Quem estiver doente vai ser curado, porque Deus, Ele habita na sua vida. Aleluias. O rio de Deus, ele é profundo. Se aprofunde e mergulhe nele. Agora só que eu quero dizer uma coisa. Se aprofunde e mergulhe nele sem reservas, sem medo. Aleluias. Eu estou vendo aqui uma geração de mulheres totalmente cheias, voltadas, aleluia, sem medos e sem reservas, para ser usada por Deus por onde passar. Aleluias. Eu estou vendo jovens, eu estou vendo adolescentes sendo usados por Deus com poder e autoridade. Aleluias. Deixe fluir dentro de você este rio de águas vivas. Aleluia. Você vai dar frutos. E outra coisa, quem tiver sede, venha beber desta água da vida. Aleluias. Deixe o Senhor te conduzir para uma grande vitória. Aleluias. Aleluias. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Aleluias. Aleluias. Nós vamos estar louvando nesta noite. Aleluias. Filha, eu não sei o que